No ano do ensino fundamental, com o intuito de abordar o tema da inclusão social, representando assim a proposta de plano de aula de produção escrita, né? O conteúdo, assim, a gente tem uma preocupação, né, quanto da escola, quanto à inclusão do aluno, né? A gente quer verificar o comportamento dos membros ao seu redor, fora da sala de aula ou em espaços alternativos. Então, a gente quer que eles estejam conscientizados sobre o tema da inclusão social. Os objetivos de aprendizagem, né, no final da aula, os alunos serão capazes de ler e redigir textos em espanhol usando conectores gramaticais temporais, reconhecer os diferentes tipos de conectores gramaticais, compreender e discutir conceitos de inclusão social, identificar no seu entorno pessoas com algum tipo de deficiência, não somente na escola, né, mas fora dela, no seu ambiente, onde eles convivem. Escrever em espanhol com a ajuda de dicionários, ver as necessidades de adaptações nas escolas ou nos prédios onde os alunos frequentam normalmente, manifestar a sua opinião e saber expressá-las de forma escrita, né? Que é um tema fácil de entender, porque todo mundo conhece alguém com algum tipo de deficiência ou discapacidade, então eu acho que fica mais fácil deles poder escrever sobre um tema que eles já conhecem, que dominam um pouco, né? Identificar a relação e padrões da linguagem escrita do espanhol, valorizar e respeitar as diferenças, né, que é bem importante hoje em dia, utilizar conectores gramaticais e temporais em espanhol de forma adequada nas frases e evidenciar a relação entre os personagens do vídeo, né, que a gente vai apresentar durante a aula. Os procedimentos metodológicos, no primeiro momento, né, iremos saudar, né, os alunos e logo vamos fazer a explanação do tema que vamos trabalhar, né, num contexto geral, e vamos, claro, pedir a participação dos alunos, por ser de nono ano, é uma idade complicada, onde eles gostam de ficar conversando, né, então vamos dar espaço para as suas opiniões e iniciar a atividade, é claro, falando em espanhol, né? Vamos dar as boa noite ou boa tarde, né? Vamos perguntar se todo mundo tá bem e vamos começar a falar um pouquinho do tema, né? Então eu vou ler o que nós vamos ler na aula, vamos falar, no caso, durante a aula. Já que estamos todos bem, hoy voy a empezar nuestra clase hablando que hay gente que se mueve de forma diferente o habla de forma distinta, que tienen otros tipos de necesidades y que a pesar de eso, ellos no son enfermos, simplemente funcionan de forma diferente. Por ejemplo, se puede hablar desde una silla, se puede bailar desde una silla de rueda, se puede jugar con la pelota o con una muñeca, se puede estudiar, se puede hacer tantas cosas de formas distintas de las que hacemos nosotros todos los días. La gran mayoría de nosotros utilizamos la mano derecha para escribir. Algunos utilizan la mano izquierda y algunos el pie por la falta de la mano. Y ni por eso dejan de escribir o de hacer alguna otra actividad que les dé placer. Aunque sea cierto que se habla de términos como normalización e inclusión, todavía queda mucho camino por recorrer y muchas mentalidades que cambiar. Y podemos empezar esta mudanza ahora mismo y por nosotros mismos, ¿no? Si conseguimos concientizar un alumno y este alumno llegue a su casa o a su rueda de amigos y consiga concientizar de la igualdad que tenemos todos independiente de nuestra forma física, yo creo que eso es un gran avance en la sala de aula o fuera de ella. Donde podamos hacer eso ya es una gran cosa. Entonces, vamos a poner unas imágenes, ¿no? Para que los alumnos puedan ver, ¿no? El primero no se trata de tener derechos a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Esa es una frase ya que nos pone a pensar, no queremos ser igual al vecino, queremos que nos acepte como nosotros somos, porque yo puedo aportar cosas diferentes de él, ¿no? Y juntos podemos ser mejores. Las diferencias nos enriquecen, el respeto nos une
¿no? Si yo aprendo con las formas diferentes que tiene mi colega de pensar o de hacer las cosas, ¿no? El respeto que tenemos, eso nos une, nos hace mejores. La única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro de quienes creen que ser diferente es ser menos, ¿no? Entonces eso yo creo que ya dice también bastante, la discapacidad está aquí, ¿no? De algunas personas por pensar que uno no tiene una pierna, por ejemplo, es menos que otros, no, somos todos iguales y eso hay que pasar a nuestras crianças, a nuestros alumnos constantemente. Bueno, luego, ¿no? Él coloca, ¿no? En el Data Show todas estas frases, esas imágenes, ¿no? Y pediremos la colaboración de toda la turma para que podamos leer, ¿no? Estos cartazes juntos. Y vamos a pedir, ¿no? A que el grande grupo comente sobre esta lectura. Todo eso que yo he leído, vamos a pedir a que los alumnos hablen sobre ellas, ¿no? Eso le daremos 10 minutos para conversar. Luego, como actividad, será proposta a elaboração de um texto em espanhol em duplas com no mínimo de 10 linhas, comentando suas expressões sobre o tema visto e tentando usar no mínimo 2 conectores gramaticales temporales de la lista ofrecida, ¿no? Vamos a pasar una lista con los conectores gramaticales. Luego será realizada la lectura de uno de los textos estos criados por los niños, ¿no? Delante del grande grupo, a dupla que se dispor a hacer la lectura o conforme possamos escoger en el momento, caso ninguno de ellos quiera. O segundo momento, né, a gente vai assistir o vídeo, um curto, né, que se chama Cuerdas, que fala, né, sobre uma criança com discapacidade. Logo será entregue aos alunos uma folha com algumas perguntas que serão devolvidas ao professor depois de respondidas em espanhol, de acordo com o que foi visto no vídeo, né? Então, qual é a mensagem passada pelo texto, quais são os temas que o texto aborda, onde se passa a narrativa do curto, né? Sobre quem é a história. E a última pergunta, a quinta pergunta seria, e se você tivesse algum tipo de deficiência, como gostaria de ser tratado? A gente vai dar 20 minutos, né, para os alunos responder todas essas questões. Após os alunos entregarem as folhas com as respostas, todos terão 20 minutos para pesquisar o porquê este texto foi produzido e ao retornar, né, da sala, haverá um tempo para a confecção de um texto de 5 a 10 linhas com um novo final para a história. No curto, o menino ele morre no final. Então a gente não quer que ele morra, a gente quer que os alunos criem um final diferente, onde o menino consiga viver mais tempo com aquela discapacidade, que ele consiga compartilhar com a menina do vídeo. A gente quer que eles usem a imaginação, né? Porque é um tema muito atual da nossa sociedade, é um tema legal que as crianças aprendam desde cedo, né? Então eu acho que como é um tema fácil de entender, eles vão ter bastante facilidade de escrever. Porque sempre que a gente consegue entender algum tema, a gente consegue, mesmo às vezes para falar, a gente tem alguma dificuldade. Mas para escrever acho que se torna mais fácil ainda, né? Que escrever é uma das práticas sociais mais difíceis. Escrever corretamente é uma prática social bem difícil. Mas eu acho que este tema trabalhado nesse plano de aula, ele vai dar a oportunidade dos alunos eles escreverem o que eles viram, o que acontece, eles vão ter a oportunidade de pesquisar palavras ou na ajuda do professor, com certeza que vai ter, para eles poderem fazer os textos deles de acordo com o que a gente pede. Então, eu acho que é isso, assim, ó, os recursos, né, normais, televisão, notebook, a sala, as caixas de som que a gente vai poder usar,
Logo, a minha avaliação, a nossa avaliação, ela será realizada levando em consideração a participação do aluno. Como é um tema, como eu falei, que todo mundo conhece, porque hoje em dia está na televisão, está em todas as partes sobre este tema, então a gente vai querer ver a participação do aluno, né, ao longo das atividades, a participação dele em grupo, o que ele aportou para o grupo, né, a valorização do tema explorado e o desenvolvimento, né, a elaboração do texto escrito com base nos objetivos propostos pela professora, né, de modo a identificar se os conhecimentos que a gente queria que eles tivessem, eles conseguiram alcançá-los, né. O desempenho do aluno durante a produção escrita com o uso dos conectores gramaticais, né, e vamos verificar assim se houve uma aprendizagem dos conceitos-chave do tema. Então, eu acho que era isso. Eu acho que escrever, né, é como uma das práticas sociais mais difíceis. Por quê? Porque gerar e organizar ideias é mais complicado. Então, por isso que a gente usou o tema do vídeo, né, por ser fácil, porque ele é engraçado, dá pena, eu acho assim, ó, é uma coisa bem atual que põe a gente a reflexionar. Então, alunos de nono ano, eles também vão conseguir reflexionar, porque com certeza eles devem conhecer alguém que sofre de alguma discapacidade, então eles vão poder, né, entender melhor o tema e, né, e acho que é isso que o aluno precisa, para que seja mais fácil, né, já que para o tema ser melhor entendido, o professor precisa criar um propósito para escrever, né? A gente precisa motivá-los. Então, acho que dessa forma eu consegui, ainda que seja um tema triste, é uma forma de motivar por ser algo que eles conhecem, né? Então, são ligações sobre o tema, né, com a vida dos alunos. Então, o tema da aula foi um tema que os alunos conhecem, que com certeza devem ter no seu meio, né? Fora da escola, onde eles normalmente se desenvolvem, né? Então, acho que era isso.